Oi pessoal, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o mundo muçulmano, né? E vamos dar continuidade no nosso curso. Para quem assistiu a primeira aula, muito obrigado. Para quem está aqui agora, muito obrigado também. Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê eu estou fazendo esses áudios, né? Eu gravando esses áudios, colocando no YouTube, para vocês estarem vendo. Quando Deus me chamou para ser missionário, né? Eu tinha por volta de 16 anos de idade. E naquele tempo eu sonhava em trabalhar entre povos do Brasil, né? Povos indígenas, por exemplo. Só que depois o tempo foi passando e depois Deus mostrou muito claro para mim que eu iria trabalhar entre povos muçulmanos. Só que eu fiquei muito surpreendido, né, com um tanto de informações importantes que eu não sabia. E que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor também não sabiam, né? Então eu comecei a estudar, a ler livros, a pesquisar algumas coisas no YouTube, a fazer cursos, né? Meu sonho hoje ainda daqui a alguns anos eu consegui fazer uma faculdade que trabalha nesse tema, né, dos muçulmanos, né, me aprofundar mais no estudo sobre eles para poder servi-los cada dia melhor. Porém, eu percebi uma coisa, né, a desinformação, o despreparo que a maioria de nós tem em relação aos muçulmanos é muito grande, né? A gente tem um despreparo muito grande, temos uma dificuldade assim muito grande para lidar com eles. E uma das coisas que me surpreendeu, né, e se você assistiu o primeiro vídeo dessa série, você viu que dados, né, mostram que existe hoje, né, mais ou menos 400 mil muçulmanos, 500 mil muçulmanos para cada um missionário. Então é um número muito grande, né? Imagina um missionário, ele está no meio de 400 mil muçulmanos. Então é um número muito pequeno de missionários, né? E eu estou falando de lugares onde não tem igrejas. Então a única pessoa, né, ali capaz, né, de anunciar o evangelho para um muçulmano, ele é um só para muitos, né? E aqui a gente nem está tratando essa questão da cultura, da língua, dessas coisas serem diferentes, da perseguição, que às vezes é brutal, é muito grande sobre esses missionários. Então, qual é um dos objetivos principais, né, de eu estar gravando esses áudios para vocês? É fazer com que algumas pessoas se despertem para essa situação. Assim como a informação chegou até mim e me convenceu de que ali era o lugar onde Deus queria que eu estivesse, ali era um lugar importante para que eu estivesse, assim eu acredito que Deus ele pode usar esses áudios, essas informações que eu estou passando para vocês, para despertar você, ou até mesmo através de você despertar outras pessoas, né? Porque um dos pedidos que a gente faz é que você espalhe esses áudios, né? Espalhe essas informações para outras pessoas. Use essas informações nos cultos, use essas informações nos seus grupos de amizade, nos seus grupos pequenos de igreja, para que outras pessoas se despertem e elas possam servir a Deus entre os muçulmanos. Então, o meu objetivo é esse, não apenas ser um missionário entre os muçulmanos e estudar sobre os muçulmanos, mas o meu objetivo é de tentar ser um motivador de pessoas, tentar ser um mobilizador de pessoas
para que essas pessoas se despertem a interagir de alguma forma ou a corresponder de alguma forma positiva a essas investidas. Então esse é o principal motivo. Eu sonho em trabalhar entre os muçulmanos, mas eu também sonho em ver outras pessoas, outros cristãos se levantando com essa mesma disposição. Então, ore por nós em relação a isso, estejam conosco, né, mesmo na nossa dificuldade, né, de passar informação, de não sermos tão habilitados para fazer isso, de não termos tantos recursos para podermos fazer isso também, mas perceba que há uma intenção bacana nisso tudo, né? Nós queremos ver outros missionários servindo ao Senhor entre os muçulmanos, e esses outros pode estar incluído, né, o seu próprio nome, você que está me ouvindo nessa hora. Então esteja conosco, né, mais esse desafio. Deus abençoe. Então, gente, vamos continuar aqui o nosso curso sobre os muçulmanos. Só relembrando algumas coisas, e vai ser meio que a base para essa aula, é que o desafio que nós temos que enfrentar é um desafio muito grande, né? E por que é um desafio muito grande? Pelo número de muçulmanos ser muito grande, pelo número de missionários enviados para trabalhar entre os muçulmanos ser muito pequeno, e infelizmente a preparação dos missionários, né, não é a mais adequada. Por outro lado, né, os muçulmanos, pelo menos alguns deles, além deles ter essa barreira religiosa, né, que eles têm, como por exemplo, eles não enxergarem com bons olhos os cristãos, né? A própria lei, né, islâmica, ela considera o cristão alguém perigoso para se lidar, não só o cristão, mas o judeu também, alguém que não é confiável, né, para lidar com eles. E nós sabemos, né, que em muitos países muçulmanos, quando uma pessoa é pega pregando o evangelho, ela é condenada à morte, ou ela é condenada à prisão, ela passa, né, a ser uma criminosa, ela é considerada e tratada como uma criminosa. Então, considerando essas coisas, né, e também, por exemplo, a dificuldade da língua, a dificuldade da compreensão da cultura islâmica, a dificuldade que nós temos com paradigmas, né, de pensar que todo muçulmano ele é radical e ele tem uma bomba, né, debaixo ali da sua roupa. Essas coisas são coisas que atrapalham o nosso desempenho e a nossa atividade entre os muçulmanos, mas também perceba que são coisas que fazem com que o desafio se torne cada vez maior. Então você que está me ouvindo nessa hora, se você é como eu, que não imaginava trabalhar entre os muçulmanos, por levar em consideração essas coisas, você deve estar pensando, nossa, mas eu nunca vou querer estar entre eles, né? Porque realmente a dificuldade é muito grande e para eu lidar com eles será uma coisa muito difícil. E realmente é. Não tem como nós fugirmos dessa realidade da dificuldade real que é trabalhar entre os muçulmanos. Na verdade, existe dificuldades em você trabalhar com qualquer povo, em qualquer lugar. Mas aqui, como o curso ele é para tratar de muçulmanos, então a gente considera as dificuldades entre eles, ok? Porém, nessa aula eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, né, que servem para nós de encorajamento, para que a gente
se lance no mundo muçulmano, na preparação para trabalhar entre os muçulmanos, e esses exemplos sejam encorajadores para nós, sejam motivadores para nós. Tivemos sim irmãos, irmãs, e temos sim irmãos e irmãs na atualidade que trabalham entre muçulmanos e fazem um papel maravilhoso entre eles. Eu queria citar alguns para vocês de muitos anos atrás, né, mas que são a base para nós hoje agirmos também com obediência ao Senhor, com coragem e irmos até eles para pregarmos o Evangelho. Até porque, irmãos, essa é uma tarefa, essa é uma atividade que nós devemos assumi-la e assumi-la com prazer, né? Porque Deus ele confiou, né, a obra da reconciliação a Jesus. Isso, né, não teria alguém superior, não teria alguém melhor para cumprir a obra da reconciliação a não ser Jesus. Jesus era o único que poderia cumprir a obra da reconciliação. Porém, o detalhe da história é que Jesus cumpriu a obra da reconciliação, mas Deus deu para nós a mensagem da reconciliação, ou seja, Deus deu para nós a responsabilidade de anunciarmos para todas as pessoas que em Cristo nós temos vida, que em Cristo nós podemos nos achegar a Deus e sermos para Deus seus filhos, enquanto Deus é para nós o nosso Pai. Então veja bem, Jesus cumpriu a missão de fazer a obra. Nós devemos cumprir a missão de anunciar essa obra que Cristo fez. Isso em especial entre os muçulmanos. Então, irmãos, eu vou estar citando para vocês aqui 4 missionários, 4 homens de Deus que são exemplos para nós, né? 2 deles, especialmente entre os muçulmanos, 2 deles que não foram entre os muçulmanos, mas que mostraram para nós o quanto que vale a pena, né, servir ao Senhor. E realmente esses homens, eles são referências para as nossas vidas em muitas áreas, e especialmente nessa área de servir aos outros, de ser missionário mesmo. E o primeiro desses 4 missionários que eu queria deixar como exemplo para nós aqui é o próprio Jesus. Jesus, ele com certeza pode ser considerado o missionário mais radical de toda a história. Ele verdadeiramente mostrou para nós o que é servir, o que é abrir mão de algumas coisas para podermos servir aos outros. Jesus, ele deixou a sua própria glória, né? Ele não só deixou o seu país, como nós fazemos, né? Aqui nós saímos do Brasil, viemos para o Quênia. Temos o objetivo de trabalhar com povos quenianos, sudaneses e somalianos. Especialmente os somalianos, eles são praticamente toda a sua população islâmica e radical. E então, né, as pesquisas que nós fizemos mostram que os somalianos, eles chegam a quase 95, 96% de muçulmanos. Só que para nós, né, deixar nossa casa, deixar nossa família, deixar alguns sonhos pessoais que nós temos, tudo isso, tudo que outros missionários fizeram, perto do que Jesus fez, não é nada, não é nada. Não que para nós não seja nada, porque para mim é importante. Para mim é importante o Brasil,
sinto saudades da minha família, sinto saudades da cultura, sinto saudades da comida, dos amigos, da conversa com um brasileiro, da conversa com um grupo de brasileiros, tudo isso faz falta. Mas Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão, né? E Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus ele não teve a sua glória, o ser Deus, como algo a que ele deveria se apegar. Pelo contrário, né? Ele não só não se apegou àquilo, mas ele foi se humilhando, como se fazendo servo, se fazendo homem, morrendo de forma humilhante, a forma mais humilhante que uma pessoa poderia morrer, né? Antes da sua morte, ele foi insultado, ele foi blasfemado, ele passou muitas coisas, mas ele, mesmo em dor, mesmo em sofrimento, ele decidiu seguir firme, ser fiel àquilo que lhe estava proposto, que era a morte, para que através da sua morte pessoas pudessem ser salvas. Então, Jesus ele sai do seu ambiente de glória e vem até um mundo, né, onde as pessoas se mostraram desprezíveis, pecadoras, insultavam a Deus, insultavam a glória de Deus, não receberam o próprio Filho de Deus. Entre os judeus e entre os povos daquela época, os religiosos daquela época, não receberam a Jesus como Senhor, a Jesus como Filho de Deus. Pelo contrário, as pessoas negaram, rejeitaram, insultaram e mataram a Cristo. Mas o exemplo dele, de alguém que estava decidido a seguir firme no seu propósito, a fim de que pessoas fossem salvas, ele foi até o fim. E ele se torna, né, o nosso maior modelo de pessoa, mas também nosso maior modelo de missionário, de servo, de alguém que coloca a missão que Deus deu para ele realizar acima da sua própria vida. Jesus entendia perfeitamente que era necessário passar pelo que ele passou. E ele foi até o fim. O que nós aprendemos com ele? De que nós podemos sofrer ameaças, podemos enxergar ameaças ao longe. Mas se Deus deu para nós uma missão a cumprir, nós também precisamos ir até o fim, assim como Jesus foi. Jesus, ele foi um missionário perfeito e morreu pela causa perfeita. Através da sua morte, nós recebemos cura, nós recebemos vida, nós recebemos acesso ao Pai. Ele não requer de nós algo que ele não tenha feito. Ele disse, né, para os discípulos que ele enviaria os discípulos como ovelha para o meio de lobos. Só que ele mesmo veio e viveu entre nós como uma ovelha entre lobos, né? Então, irmãos, preste bastante atenção e enxergue Jesus como esse exemplo de missionário, de alguém que nós devemos olhar para ele e falarmos assim: eu quero também ser assim como Jesus. Eu quero cumprir esse propósito. Eu quero ir até o final no cumprimento dessa missão. E eu vou fazer isso. O segundo exemplo que eu gostaria de citar aqui para nós é o do apóstolo Paulo. Um homem que antes da sua conversão, ele perseguia cristãos. É tão interessante que lá no livro de Atos, no capítulo 8, fala que Paulo, ele consentia, ele participou, né, da morte de Estevão. De alguma forma ele participou da morte de Estevão.
E no próprio momento da conversão de Paulo, ele estava indo até a cidade de Damasco para poder pegar cristãos, capturar cristãos, prender cristãos, ameaçar cristãos por conta do nome de Cristo, por conta da fé, né, que eles estavam professando. Porém, após a sua conversão, e é bem interessante que logo após Paulo ter se convertido, algum tempo depois, não muito tempo, mas algum tempo curto depois da sua conversão, ele já estava pregando o evangelho e passando por perseguição, né? Tanto que existe essa frase muito conhecida de que o perseguidor, né, Paulo, ele se torna um perseguido. E um exemplo para nós de alguém que tinha muitas habilidades, ele tinha um currículo judaico muito aplausível, admirado, né, para sua época. Só que é interessante que se ele fosse direcionado para pregar entre os judeus primeiramente, seria a coisa mais óbvia, né, que poderia acontecer, porque ele tinha todo um preparo judaico, e se ele fosse trabalhar entre os judeus, seria uma coisa que encaixaria perfeitamente. Mas ele mesmo não se denomina apóstolo para os judeus, mas ele se denomina apóstolo para os gentios, enquanto Pedro era apóstolo para os judeus. É interessante, sim, que Paulo, quando ele chegava em algum lugar, né, numa cidade, e ele ia pregar o evangelho lá, ele procurava primeiramente uma sinagoga e depois ele ia para outros lugares pregar o evangelho. Mas objetivamente falando, ele queria alcançar os gentios. Tanto que suas cartas, né, por exemplo, aos Gálatas, e muitas das suas atitudes foram para defender a causa dos gentios, quando em algumas situações outros discípulos, outros apóstolos, eles se posicionavam de uma forma muito mais rígida, muito mais judaica, né, com um pensamento judaico de como o gentio deveria se comportar em relação ao evangelho. Mas Paulo não. Paulo, ele era um defensor dessa causa, e ele agiu de formas até às vezes com grande risco da sua vida, mas ele agiu fielmente para poder pregar o evangelho aos gentios. É interessante que a conversão de Paulo foi uma conversão radical, e ele que tinha, né, a Cristo e a mensagem, né, do evangelho de Cristo, o evangelho de Deus em Cristo, ele que tinha essa mensagem como seus maiores inimigos, ele passa a ser um missionário, né? Então, olha que interessante, a conversão de Paulo acontece quando um inimigo radical de Jesus é transformado em um missionário, ao ponto, né, daquilo que nós sabemos de cor, o tanto que ele padeceu pela essa causa de Cristo. Não é à toa, né, que ele fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que o cristão verdadeiro, aquele que quer seguir a Cristo fielmente, verdadeiramente, ele vai passar por perseguições. Então, perceba um comprometimento, uma paixão, uma vontade que o apóstolo Paulo tinha de realizar, de cumprir com a missão que Cristo tinha dado para ele realizar. Ainda que por causa de sua preparação, né, ele poderia recusar, né, esse tipo de submissão ao ponto de sofrer de prisões, de açoites, de fome, de nudez, de injúrias, mas ele não. Ele se coloca como um servo fiel de Cristo, e ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho.
Paulo, ele é um exemplo de dedicação, de um homem que viu o exemplo de Cristo, que contemplou a glória de Cristo e que percebeu que valia muito a pena viver, se esforçar, trabalhar, sofrer e até mesmo morrer, para que a missão, para que o Evangelho de Cristo chegasse e se espalhasse por toda a terra. Esse outro exemplo, né, que eu queria citar aqui e deixar registrado para nós, não é mais um homem, um personagem bíblico, né, mas é um personagem histórico chamado Ramon Lúlio, ou, dependendo onde você for pesquisar, o nome dele vai estar como Raimundo Lúlio. Esse homem, ele foi nascido na Espanha, né? Ele nasceu na Espanha em 1232. Ele era um intelectual, um homem muito sábio, muito estudioso. Ele era um poeta e ele trabalhava na corte do rei Jaime de Aragão II, isso muito tempo atrás, na Espanha. Ele é um homem descrito como alguém extremamente imoral. Você vai acompanhar comigo e vai ver como que a transformação que Deus faz na vida das pessoas é muito linda. Por isso que nós não devemos desistir de ninguém. Nós não devemos desprezar ninguém. Pelo contrário. Quando a Bíblia fala, né, que Deus ele chamou as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para envergonhar as que são, nisso também inclui pessoas, com certeza, né? Pessoas. A obra da cruz era loucura e era escândalo, mas foi essa a forma que Deus quis que as pessoas fossem salvas. Pessoas pobres, pecadoras, desprezíveis, pessoas como Ramon Lúlio, que são imorais e às vezes absurdamente imorais, ladrões, prostitutas, pessoas desobedientes, um monte de gente. Mas Deus ele chama essas pessoas para a sua gloriosa salvação. Então, Ramon Lúlio ele foi uma dessas pessoas, mas a sua vida foi radicalmente transformada quando num dia ele teve, né, uma visão de Jesus. Jesus estava pendurado numa cruz, né, ainda, né, crucificado, pendurado nessa cruz, com seu corpo, né, com marcas, sofrido. Mas Jesus olha para Raimundo Lúlio entristecidamente e fixa seu olhar em Raimundo Lúlio. Nesse momento que ele tem essa visão, ele cai em si, ele percebe o seu pecado. Essa mesma visão, segundo a história, ela se repetiu pelo menos mais 2 vezes, né? Então no total 3 vezes ele teve essa mesma visão de Cristo crucificado, olhando tristemente para ele e ele reconhecendo seu pecado. Na última delas foi quando Raimundo Lúlio se arrependeu e decidiu seguir a Cristo fielmente, né? Então teve uma continuidade na forma como Jesus se manifestou para ele, mas o resultado no final disso foi que ele se volta para Cristo, se arrepende dos seus pecados, ele decide seguir a Cristo fielmente. Um outro ponto muito interessante da sua história, né, porque até então ele se tornou um pecador arrependido, alguém que decidiu abandonar os seus pecados e seguir a Cristo com fidelidade. Mas a parte que interessa também para nós é que Cristo apareceu para ele uma vez mais e disse-lhe: Ramon, segue-me.
Ele renunciou ao seu cargo, né? Lembrando que ele trabalhava para o rei, ele trabalhava na corte, então era um trabalho, um cargo muito importante, muito visado, mas ele renuncia ao cargo, vende os seus bens, deu parte do dinheiro aos pobres, separou provisão para a sua família e então começou seu ministério. Ramon Lúlio foi o primeiro missionário de carreira entre os muçulmanos. Essa parte da história, né, e esse é o fato de que torna esse personagem um homem muito importante, porque até então nenhum missionário, né, de carreira que ia para viver entre o povo, que ia lá para aprender a língua do povo, ele não existia isso na época. E uma outra coisa muito interessante, se você for pesquisar, né, essa data de 1232, essa era uma época onde a relação entre muçulmanos, judeus e cristãos não era uma relação muito boa, né? Principalmente a relação entre cristãos e muçulmanos era uma relação de pura hostilidade, de embate, tanto que nessa época, se eu não me engano, as últimas cruzadas estavam acontecendo ou ainda iam acontecer, né? As cruzadas, as guerras entre cristãos e muçulmanos estavam em eminência. Então imagina, num tempo de ódio entre cristãos e muçulmanos, onde a relação entre eles era de guerra, de um querer matar o outro, de um querer o mal do outro, Deus levanta um homem, né? E esse homem, ele vai trabalhar entre os muçulmanos com uma disposição totalmente diferenciada. Se a maioria dos cristãos olhavam para os muçulmanos com um olhar de ódio, com um olhar de querer o mal do outro, Ramon Lúlio, ele vai até os muçulmanos para servi-los com amor, para servi-los levando a paz do reino de Deus e que habita no coração de alguém que teve a vida transformada. Ramon Lúlio, ele fez um voto e eu vou ler esse voto aqui para vocês. Ele disse o seguinte: a ti, Senhor, Deus eterno, agora ofereço a minha vida, minha esposa e meus filhos e tudo o que tenho. E ao me aproximar de ti humildemente com este sacrifício, que a ti te agrade receber tudo o que te entrego e te ofereço hoje. Que eu, minha esposa e meus filhos sejamos teus humildes servos. Lúlio, ele oferece não somente a sua vida pessoal a Deus, mas ele oferece, ele entrega como um sacrifício a Deus toda a sua família. Então ele faz um compromisso com Deus que não incluía apenas ele, mas incluía ele, sua esposa e seus filhos. E é então interessante que ele não apresenta a sua vida e a vida da sua família como algo extremamente grandioso, né? Como um sacrifício, como uma oferta que eu ofereço para Deus, e eu olho para essa oferta e eu falo, nossa, como essa oferta é grandiosa, como a minha vida ela merece isso, né? No sentido de que Deus está recebendo muito ao me receber, né? Que o maior beneficiado em me receber é Deus e não eu, porque, né, na citação dele ele fala assim, ó, humildemente eu me aproximo de ti oferecendo esse sacrifício e que esse sacrifício te agrade em receber. Então, primeiramente, ele entendia, né, que se Deus não tivesse se agradado da vida dele em recebê-lo, isso aqui é um voto, isso aqui é uma súplica ao mesmo tempo.
que nós venhamos também ter essa mesma disposição que Raimundo Lúlio teve de oferecer a Deus como uma oferta a nossa vida e a vida da nossa família. Lúlio passou 9 anos aprendendo árabe, após os quais ele partiu para a Argélia, no norte da África, para evangelizar muçulmanos. O Dr. Samuel Zamer disse o seguinte: Lúlio, em sua missão, usava o amor e a compaixão ao invés da espada, como nas cruzadas. Foi o que eu falei, há um tempinho atrás. Ramon Lúlio, ele era muito ousado em seu amor, em sua fé e na forma dele pregar o evangelho. Ele disse o seguinte: a morte não é capaz de amedrontar um verdadeiro servo de Cristo que trabalha para levar almas ao conhecimento da verdade. Lúlio, ele não era um jovem, nessa época que ele começou esse trabalho. Ele tinha aproximadamente 79 anos de idade quando fez a sua última viagem missionária. Mas ele é um exemplo para nós e para você que está ouvindo esse áudio. Ele é um exemplo para nós de que nunca é tarde para recomeçar. É interessante que muita gente diz que não vai para o campo missionário porque é muito velho, E aqui Ramon Lúlio, ou Raimundo Lúlio, ele é um exemplo para nós que Deus, ele chama pessoas de todos os tipos e com todas as idades. Velhos, novos, homens cheios de conhecimento, de cursos, mas também homens que não têm essas coisas. Em 1314, Raimundo Lúlio fez a sua última viagem missionária. Em 13 de julho de 1315, na Argélia, Lúlio anunciou o evangelho corajosamente entre os muçulmanos em praça pública. O povo, certamente ficou enfurecido por ver tamanha ousadia da parte de um homem num lugar onde só tinha muçulmanos, alguém ir lá e pregar o evangelho para eles. O povo captura Lúlio, ataca Lúlio, e então, por ordem do rei da Argélia, Ramon Lúlio foi apedrejado. E ele morreu, após essa situação, ele morreu, mas ele, por ser o primeiro missionário de carreira entre os muçulmanos, por ter dedicado a sua vida sim, de forma tão corajosa em anunciar o evangelho aos muçulmanos, ele se torna e esse exemplo para nós de que nunca é tarde para começar, e quando nós começarmos, independente do tempo que seja, a gente queira fazer as coisas bem feitas, a gente se entregue realmente ao cumprimento dessa missão. E também o exemplo dele é de um homem que ousou colocar à disposição a vida dele e a vida da sua família. Hoje em dia, principalmente para nós que amamos a nossa família, que respeitamos a nossa família, e no caso de pessoas que são levantadas para trabalhar como missionários, todos nós pensamos nos nossos filhos, como será a vida dos nossos filhos no campo missionário. Mas eu queria encorajar você, a seguir o exemplo de Ramon Lúlio e não ter medo de vir para o campo missionário junto com a sua família. Pelo contrário, creia que Deus, ele cuidará de todos vocês. O caso de Ramon Lúlio, ele sofreu essa morte por pregar o evangelho. Não sei como será na minha vida aqui no campo missionário, não sei como será especificamente na sua vida quando você estiver no campo missionário, mas uma coisa eu tenho certeza,
que Deus, ele é fiel, que a palavra dele é fiel. E tem um versículo que diz que se com ele sofremos, se com ele morremos, certamente nós podemos dizer também que com ele viveremos e com ele reinaremos. Vou citar aqui agora o último exemplo de missionário, né, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou tentar ser o mais curto possível nesse ponto. E é muito interessante, porque somente 500 anos após a morte de Ramon Lúlio, lembrando, né, que ele morreu no ano de 1315, então 500 anos após 1815, somente 500 anos depois, um outro missionário cristão foi oficialmente enviado para trabalhar entre os muçulmanos. O nome desse missionário é Henry Martyn. Henry, nascido em 1781, ele foi o pioneiro do evangelismo entre os muçulmanos na era moderna. Traduziu o Novo Testamento para o urdu, o árabe, o farsi, e foi o fundador da igreja no Irã. Ele morreu aos 31 anos de idade, no ano de 1812. Interessante, irmãos, né? Lúlio e Henry Martyn, o contraste que existe entre um e outro. Ele foi chamado para o campo missionário já, né, numa idade avançada. O outro, né, que é o Henry Martyn, ele foi chamado para o campo missionário muito novo. E, apesar, né, de ser muito novo, ele morreu muito novo. Só que mesmo ele tendo morrido tão jovem, né, aos 31 anos de idade, ele desempenhou um papel incrível entre o povo que ele trabalhou. Tanto nessa questão, né, de tradução da Bíblia, mas a própria questão de fundar uma igreja no Irã. E muitos ainda, muitos cristãos, né, no Irã, eles até hoje consideram Henry Martyn como o fundador, como o pai da igreja no Irã. Então chegamos aqui ao final, né, desse vídeo, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Qual será o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Deus pode realmente contar conosco para a conclusão da grande comissão entre as nações? Então, meus irmãos, o desafio é grande para trabalharmos entre os muçulmanos, porém nós temos aqui exemplos de homens, e se você for pesquisar depois mais sobre isso, você vai ver exemplos de homens, de mulheres, de jovens que dedicaram as suas vidas e, né, pegaram e tiveram, na verdade, o seu papel, a sua parcela no desenvolvimento, no crescimento do evangelho entre os muçulmanos. E Deus, Ele conta conosco, Ele conta comigo, Ele conta com você. E a gente encerra fazendo, né, essa pergunta: será que Deus pode contar conosco, né, para a conclusão dessa tarefa? Eu espero que a minha resposta e a resposta da minha família continue sendo sim, e que a tua resposta também seja sim, independente da forma como você vai realizá-la, e não só levando, né, para esse partido do trabalho entre os muçulmanos, mas ore ao Senhor, procure entender qual
qual é o lugar que Ele quer que você trabalhe, que Ele quer que você dedique a sua vida para servi-lo nesse lugar. Eu tenho certeza que os resultados serão maravilhosos. Então, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida e nos vemos, né, no próximo áudio, no próximo vídeo. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querida. Fique na paz de Jesus.